Senta que a novela Bezerra ganhou mais um capítulo. E esse aqui, gente, esse aqui veio com peso de sentença e com papel timbrado do Ministério Público para confirmar. As irmãs de Deolane Bezerra desafiaram o promotor responsável pela prisão dela e a Associação Paulista do Ministério Público inteira respondeu com nota oficial de repúdio, datada, assinada e publicada para todo mundo ver. E se você já tá passado igual a gente com o que essa família decidiu fazer no meio de uma investigação criminal ativa, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem aí é o tipo de bafo que transforma torcida em processo e opinião em expediente jurídico, gente. Olha, eu precisava trazer esse caso aqui porque a situação escalou de um jeito que até quem estava acompanhando de longe ficou sem chão. 90 dias de Deolane Bezerra presa. 90 dias de fãs na expectativa, de comoção nas redes, de esperança de virada. E quando o juiz negou a soltura, alguma coisa quebrou do lado de fora dos muros daquela cadeia. Quebrou de um jeito barulhento, público e francamente bastante imprudente. As irmãs foram para as redes com uma energia que precisava ser destrinchada com calma, porque tem muita camada aqui, amiga. Camadas sobre camadas. E por baixo de tudo, existe uma nota oficial que chegou como uma marreta no meio da festa. E quem ainda não se inscreveu nesse espaço, faz isso agora, porque essa novela tem capítulo novo toda semana e aqui a gente não perde um, gente. Então vamos do começo, porque tem gente chegando agora que precisa do contexto completo para entender o tamanho do mico. Deolane Bezerra está presa faz 90 dias. O promotor responsável pelo caso é o Dr. Lincoln Gakia, especialista em crime organizado, e o argumento dele para manter a prisão é direto. Se ela sai, o crime continua. Pronto, sem rodeio. E esse promotor, gente, a gente precisa falar dele com muito cuidado, porque ele é o coração dessa história toda. O Dr. Lincoln Gakia vive com 35 policiais de segurança pessoal todos os dias. 35. A família dele não tem vida pública justamente porque ele trabalha contra organizações criminosas que têm memória longa e braço comprido. Esse homem literalmente fechou a própria vida dentro de um perímetro de segurança para poder fazer o trabalho dele sem ser intimidado. E foi exatamente esse homem que a família de Deolane decidiu colocar no centro das redes sociais delas. Apontar o dedo, nomear, inflamar. Tem limites que existem por razões muito sérias, amiga. E esse limite, a família cruzou como se fosse calçada pública, como se não tivesse consequência nenhuma esperando do outro lado. E se você ainda não se inscreveu nesse espaço e quer entender de verdade o que está acontecendo com essa família agora, faz isso agora mesmo, porque o que vem aí muda completamente a versão que você tem dessa novela, gente. O nome que entrou nessa história junto com as irmãs foi o do advogado Dr. Marco Cebola. As irmãs começaram a divulgar ele sistematicamente nas redes, compartilhar os vídeos dele, dizer que era o melhor advogado do Brasil, e esse advogado foi fazendo vídeo atrás de vídeo, criticando o Dr. Lincoln Gakia com uma frequência e um tom que foi escalando semana a semana. Críticas sobre remuneração, sobre conduta, sobre supostas irregularidades na atuação, tudo jogado nas plataformas sem documento, sem petição técnica, sem uma prova que um tribunal reconheceria como evidência de coisa nenhuma. Era fala, era inflamação emocional, era pegar o celular, gravar, publicar e deixar que os seguidores da família Bezerra absorvessem aquilo como se fosse verdade estabelecida e documentada. E muita gente absorveu, né, gente? Porque quando você está emocionalmente investido numa pessoa, qualquer voz que diga que o responsável pela prisão dela está errado, parece uma revelação, parece prova. Mas prova e sentimento são duas coisas completamente diferentes. E o Ministério Público, amiga, sabe exatamente distinguir as duas. A questão é que isso foi crescendo, tomando proporção, e em algum ponto da linha passou de crítica pública para campanha. Uma campanha sistemática de pressão contra um agente público no exercício de funções constitucionais. E campanhas assim, gente, deixam rastro, deixam muito rastro. Um bafão, gente, do tamanho que a gente raramente vê estourar assim tão aberto e tão documentado em tempo real. Mas calma que ainda tem mais, muito mais, e o pior ainda não chegou nem perto, pode acreditar. A gente precisa entender a dinâmica interna dessa campanha, porque ela tem uma lógica que explica como as coisas foram escalando sem que aparentemente ninguém botasse o freio. Uma das irmãs ficou mais nos bastidores durante esse período, mais abalada, mais reservada nas aparições públicas. A outra foi para a linha de frente.
Apareceu, falou, compartilhou, deu entrevistas, alimentou a narrativa de que Deolane estava sendo perseguida, de que a prisão era um erro, de que o promotor precisava ser investigado, auditado, questionado publicamente por qualquer pessoa que tivesse dados móveis e opiniões formadas na emoção. E os seguidores foram junto, porque seguidor de figura pública segue o humor da figura com uma fidelidade que às vezes dispensa lógica completamente. Se a figura diz perseguição, perseguição existe. Se a figura diz que o promotor está errado, ele está errado, fim de papo, manda mensagem, vai no perfil, comenta, compartilha e segue o fluxo sem questionar nada. Só que o Dr. Lincoln Gakia não é um promotor qualquer que chegou no cargo semana passada e ainda está aprendendo a navegar o sistema. Tem um histórico extenso de trabalho contra a maior organização criminosa do país. Tem um nível de exposição ao risco que explica cada um daqueles 35 policiais que passam o dia com ele. E a Associação Paulista do Ministério Público estava assistindo a tudo aquilo acontecer com uma atenção cuidadosa, meticulosa, documentada. Cada post, cada vídeo compartilhado, cada acusação solta no ar para a massa multiplicar sem critério. Tudo registrado, amiga. Tudo guardado com data e hora. Segura o coração porque daqui pra frente essa história muda de tamanho e de endereço jurídico, gente. E olha que eu ainda nem cheguei no detalhe que transforma tudo isso de mico de internet em expediente com nome e sobrenome no papel timbrado. Então se inscreve nesse espaço agora, porque o que falta nessa história é o que de verdade mostra o tamanho da enrascada que essa família foi construindo tijolo por tijolo com as próprias mãos, gente. Enquanto você escuta isso, tem um promotor trabalhando sob escolta e tem uma nota oficial publicada dizendo que o Ministério Público inteiro está de olho. Isso não é ameaça vaga, é posicionamento institucional com consequência real. Mas antes de chegar lá, a gente precisa entender mais uma camada dessa história, porque ela tem uma textura que vai além do óbvio. Porque tem uma coisa que é a família falar nas redes. E tem outra coisa completamente diferente, que é a família imaginar que falar nas redes não carrega consequência jurídica nenhuma, que é só internet, que postar vídeo de advogado criticando o promotor é a mesma categoria de coisa que repostar foto engraçada de gato, né, gente? E foi exatamente essa lógica que fez tudo desandar de vez. A Deolane, quando saiu presa pela primeira vez, pegou o microfone na porta, esbravejou, voltou para a cadeia no mesmo dia. A família viu aquilo acontecer, viram a velocidade, viram a consequência vindo rápida e sem cerimônia. E mesmo assim, gente, mesmo assim, depois de 90 dias de prisão, depois de ver a soltura negada, depois de todo esse histórico acumulado à vista de todo mundo, a escolha foi continuar empurrando, continuar inflamando, continuar apontando o dedo para o mesmo promotor que precisa de 35 policiais, porque o crime organizado tenta intimidar exatamente esse tipo de profissional no exercício das funções dele. Isso vai muito além de imprudência, amiga. É uma biruleibice de proporções que a gente ainda vai levar tempo processando, pode ter certeza disso. Que criatura, pelo amor de Deus, que criatura mesmo essa família toda. Mas vamos continuar, porque tem gente nova chegando e precisa entender como a campanha foi sendo construída passo a passo, porque ela não nasceu do nada e não foi improvisada numa tarde. Ela foi crescendo ao longo de semanas, alimentada por conteúdo que tinha formato de análise jurídica, mas não tinha substância de análise jurídica nenhuma por baixo. O advogado que as irmãs passaram a promover como o maior jurista do Brasil ia aparecendo regularmente com vídeos de tom cada vez mais agressivo contra o Dr. Lincoln Gakia. Questionamentos sobre salário, sobre critérios de atuação, sobre suposta parcialidade, tudo apresentado com aquela linguagem técnica de superfície que soa convincente para quem não conhece o sistema por dentro, mas que não teria o menor suporte documental se alguém pedisse para ver a prova concreta do que estava sendo dito. Era fala. Era inflamação emocional com roupagem de análise. Era pegar o repertório jurídico de superfície, jogar nas plataformas e deixar que os seguidores da família Bezerra, que já estavam mobilizados emocionalmente pela situação de Deolane, recebessem aquilo como confirmação do que queriam acreditar. A bolha foi crescendo, o tom foi subindo. E o nome do promotor foi sendo repetido cada vez mais, nas redes, pelos comentários, pelas repercussões, pelas discussões nos grupos e nos stories. Isso, gente, tem nome técnico, tem nome jurídico.
E a Associação Paulista do Ministério Público foi juntando cada peça disso com uma paciência institucional que a família aparentemente não calculou que existia. E sabe o que é mais impressionante nessa história toda, amiga? É que tudo isso estava acontecendo às vistas de todo mundo, publicamente, documentado em tempo real pelas próprias pessoas que faziam, sem segredo nenhum, sem operação nos bastidores. Era tudo ali aberto numa tela de celular, clicável, arquivável, printável, disponível para qualquer pessoa com internet acessar e guardar. E mesmo assim a sensação era de que ninguém do lado da família parou um segundo para perguntar: espera, será que isso tem algum limite legal? Será que tem alguma consequência em ficar nomeando um promotor ativo que trabalha contra crime organizado numa campanha pública de desmoralização sem apresentar um documento sequer que sustente uma única das acusações feitas? Parece que essa pergunta não foi feita. Ou foi feita e a resposta foi ignorada com uma confiança que a gente cá de fora não consegue entender de onde veio. De qualquer jeito, o resultado é o mesmo. E enquanto a gente fala aqui, o expediente já está aberto, gente, com data e assinatura. Que absurdo, amiga. E ainda por cima, tudo documentado pela própria família em tempo real nas redes delas. E quem quiser acompanhar cada desdobramento dessa novela sem perder um capítulo, se inscreve nesse espaço agora, porque aqui a gente tá de olho e não deixa passar nada, gente. Mas vamos entender também o contexto mais amplo, porque essa história não existe no vácuo e o cenário que a cerca tem uma importância que muda completamente a gravidade do que foi feito. A Deolane Bezerra é uma figura pública com uma base de fãs enorme, leal, emocionalmente conectada de um jeito que poucos famosos conseguem construir. E quando uma figura assim fica presa, essa base mobiliza. Isso é natural, é humano. O problema começa quando a mobilização emocional passa a ser direcionada contra indivíduos específicos do sistema que a mantém presa, sem critério técnico, sem prova, só com o peso da massa de seguidores como ferramenta de pressão organizada. Porque aí a gente deixa de falar de apoio afetivo a uma pessoa querida e começa a falar de outra coisa completamente diferente. Começa a falar de uso de plataforma para exercer pressão intimidatória sobre agente público no exercício das suas funções constitucionais. E quando o agente público em questão é alguém que lida com crime organizado e vive sob escolta de 35 policiais, essa pressão ganha uma dimensão que vai muito além de discussão de internet, de fofoca de rede social, de babado de fanbase. A Associação Paulista do Ministério Público entendeu isso com uma clareza que a família Bezerra claramente não tinha. E a resposta foi institucional, formal, datada e assinada. Não foi um tweet, não foi uma live, não foi uma nota de voz mandada nos grupos. Foi uma nota oficial. E essa diferença de formato, gente, diz tudo sobre o nível em que a resposta foi calibrada para chegar. Presta atenção nesse detalhe porque ele é o coração de tudo que vem depois, amiga. A gente precisa falar também sobre o que foi se acumulando ao longo dessas semanas em termos de conteúdo publicado, porque a quantidade e a consistência do que foi produzido é o que transforma o caso de episódio isolado em campanha com padrão documentável. Não foi um vídeo, não foi uma live fora de hora, foi uma série contínua de conteúdos, publicados com regularidade, com o mesmo alvo, com o mesmo tom escalando progressivamente e com a amplificação ativa das irmãs cada vez que algo novo saía. O algoritmo das plataformas fez o resto, porque conteúdo com carga emocional alta e alvo específico performa bem, alcança longe e chega em pessoas que não acompanham o caso de perto, mas que ficam com a impressão de que aquele promotor deve estar mesmo fazendo algo errado. Afinal, por que tanta gente estaria falando sobre ele? Esse é o mecanismo. É invisível, é eficiente, e é exatamente o tipo de coisa que uma associação com capacidade de análise institucional consegue mapear quando decide prestar atenção. E a APMP prestou atenção, com muito cuidado, com muito método. Amiga, guarda esse nome aí, Associação Paulista do Ministério Público, porque ela vai aparecer de novo nessa história com muito mais peso do que a família calculou. E aí chegou. O bafo de verdade, gente. O que essa história toda estava construindo desde o primeiro vídeo compartilhado, desde o primeiro story repostado, desde a primeira acusação solta no ar sem documento nenhum sustentando.
A Associação Paulista do Ministério Público, a APMP, emitiu uma nota oficial de apoio irrestrito ao promotor Dr. Lincoln Gakia e de repúdio direto e explícito a tudo que vinha sendo feito contra ele nas redes sociais ao longo dessas semanas. A nota é assinada, datada, publicada. E ela é clara com uma precisão que corta. A APMP repudia de forma veemente a campanha de ataques, acusações e desinformação dirigida ao promotor por meio das plataformas digitais e manifesta confiança total na atuação profissional, na integridade e na independência do colega. E aí vem o detalhe que muda tudo, gente. A nota reconhece explicitamente que questionamentos sobre remuneração de agentes públicos são legítimos, mas apenas quando fundamentados em fatos, documentos e critérios jurídicos objetivos. Quando fundamentados. O que vinha sendo feito nas redes pela família e pelo advogado que elas promoviam não tinha fundamento técnico nenhum. Era acusação solta, era pressão emocional disfarçada de análise. E a nota nomeia isso com palavras que têm peso jurídico real, amiga. Tentativa de utilizar a exposição pública e as plataformas digitais para constranger, intimidar e deslegitimar um promotor de justiça em razão do exercício das suas atribuições constitucionais. Constranger, intimidar, deslegitimar. 3 verbos numa nota oficial do Ministério Público carregam uma força que 200 posts de Instagram juntos não têm nem de longe. E a nota fecha dizendo que a APMP acompanhará o caso e adotará todas as medidas institucionais e jurídicas cabíveis. Todas as medidas. Tradução direta, sem eufemismo. Se continuar, tem processo. E se você acha que essa família precisa urgentemente parar, respirar e repensar cada decisão tomada nas últimas semanas, se inscreve nesse espaço, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada dobra dela, gente. Então o que muda a partir de agora? Muda tudo, amiga. Tudo mesmo, de um jeito que não tem como voltar atrás e fingir que a nota não existe. Porque antes dela, as irmãs podiam ainda argumentar que estavam só exercendo liberdade de expressão, que só estavam defendendo a família, que criticar agente público é direito de qualquer cidadão numa democracia. E a própria nota afirma isso com todas as letras. A crítica à atuação do Ministério Público não é apenas legítima, mas indispensável para o funcionamento saudável das instituições. A APMP não está dizendo que ninguém pode questionar promotor. Está dizendo outra coisa, amiga. Está dizendo que existe uma linha entre crítica fundamentada e campanha de difamação, e que essa família cruzou essa linha de um jeito que ficou registrado, documentado, e que agora tem uma associação inteira pronta para responder com as ferramentas que só o Ministério Público tem disponível. Dica fundamentada não se confunde com difamação. Fiscalização responsável não se confunde com campanha de perseguição pessoal. Liberdade de expressão não é salvo-conduto para acusação irresponsável contra alguém que trabalha sob ameaça constante do crime organizado. Quando a associação inteira do Ministério Público de São Paulo coloca isso em papel timbrado com data e assinatura e publica para todo mundo ver, a mensagem chegou. Alta, clara, sem margem para interpretação criativa de ninguém. E sabe o que é mais irônico nessa história toda, gente? Aquele advogado que as irmãs promoviam como o maior jurista do Brasil, fazendo vídeo atrás de vídeo sem apresentar um documento sequer, só fala, só inflamação, só acusação com roupagem técnica para impressionar quem não conhece o sistema por dentro, agora aparece referenciado dentro de uma nota oficial de repúdio de uma associação com poder institucional real e consequência jurídica concreta. Foi promovido, amiga, só que pro tipo de vitrine que nenhum advogado quer ter o nome associado. Que luxo! Que luxo mesmo, né, gente? Isso é um pecado de proporções épicas. Tem uma pergunta que essa história deixa no ar e que a gente precisa fazer, porque o camp é camp, mas a reflexão também tem que estar aqui, sem maldade, com o cuidado que o assunto pede. O promotor Dr. Lincoln Gakia trabalha contra o crime organizado há anos. Vive dentro de um perímetro de segurança que a maioria das pessoas nem imagina como é. A família dele não tem vida pública justamente por causa dos riscos que o trabalho dele gera no dia a dia. 35 policiais todo dia para garantir que ele chegue ao trabalho e volte para casa com segurança. Enquanto isso, uma família que está do outro lado da investigação usa as redes para apontar o dedo publicamente para esse mesmo homem, para fazer com que a internet se volte contra ele, como se pressão de seguidores pudesse mudar o que está dentro dos autos de um processo criminal ativo.
E a gente pode rir, porque é bafo, e aqui a gente ri sem maldade nenhuma. Mas tem uma pergunta incômoda que essa história levanta e que não tem resposta fácil nem rápida. Até onde a gente normaliza o uso de base de fãs como ferramenta de pressão contra quem faz trabalho institucional de alto risco? Quando é contra crítico de internet, é babado e todo mundo segue a vida. Quando é contra promotor que vive sob escolta por causa de ameaças de crime organizado, a régua muda completamente de lugar. E essa família cruzou essa linha sem aparentemente ter calculado o que estava do outro lado dela esperando com paciência institucional. Agora as irmãs vão ter que ficar mais quietas, bem mais quietas, amiga. Porque a conta chegou, o Ministério Público está formalmente de olho e a próxima postagem mal calibrada pode deixar de ser mico nas redes e virar processo com número de protocolo e desdobramento real. E processo, amiga, essa família já tem experiência suficiente em saber como termina. O que foi construído nas redes ao longo de 90 dias com posts, stories, vídeos compartilhados e acusações sem documento virou base documental para uma resposta institucional que a família claramente não esperava receber com essa formalidade. Essa é a parte que a gente sempre subestima quando está no meio da emoção de defender alguém que ama. A internet guarda tudo, amiga, e o Ministério Público sabe como usar o que a internet guarda. E se você quer continuar acompanhando cada capítulo dessa novela Bezerra sem perder um detalhe sequer, se inscreve nesse espaço e manda pra gente nas redes qual é o próximo bafo que você quer que a gente destrinche, porque essa família ainda tem muita história pra dar e aqui a gente está sempre pronto para contar com o cuidado e o deboche que o caso merece, gente. Liberdade de expressão sem fundamento, amiga, é só barulho esperando processo.